Fala pessoal, se você quer tratar a sua veia safena porque ela está doente, precisa ser tratada, esse vídeo eu vou te contar como funciona a recuperação após o tratamento da veia safena. Então, para começar, se você ainda não me segue no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário se após eu te contar tudo isso ainda ficar alguma dúvida, tá bom? Então, para começar, como você, se já é meu seguidor, já deve ter assistido algum vídeo sobre a veia safena, eu vou fazer uma revisão bem rápida para você entender. Primeiro que a veia safena não é uma veia do coração, eu acho que quem é meu seguidor já sabe disso. Se não sabe, corre aqui embaixo e assiste o vídeo onde eu falo sobre os mitos e verdades sobre a veia safena. Mas eu quero te contar o seguinte, a safena ela é uma veia importante da perna porque ela ajuda no retorno do sangue da perna até o coração. Mas ela não é uma veia que vai até o coração como a maior parte das pessoas acham. A gente tem dois tipos de safena, a safena magna e a safena parva. É sério, Rafael, eu nem sabia disso. Pois é, agora você já está sabendo se você ainda não era meu seguidor. Primeiro, a veia safena magna, ela nasce na virilha e vai até o tornozelo. A safena parva, ela nasce atrás da dobra do joelho e vai até o tornozelo. Então, em cada perna, a gente tem duas safenas. Beleza? Então, você já sabe qual é a safena magna e qual é a safena parva. Você já sabe que o objetivo da veia safena é pegar o sangue lá da perna e levar até a virilha e da virilha uma outra veia vai levar até o coração. Então, já sabe agora também e revisou que a veia safena é parte do caminho que o sangue que sai da perna chega até o coração. Beleza. Então agora, doutor Rafael, quando é que a veia safena está doente? É quando esse sangue ele sobe e volta. Ou seja, esse sangue ele não consegue apenas subir. Ele sobe, por ter um defeito dentro dessa veia, que é a válvula, esse sangue acaba retornando. E é por isso que o paciente que tem refluxo da veia safena, ele sente cansaço na perna, ele sente que a perna dele está mais inchada no final do dia. Por quê? Porque esse sangue ele começa a se acumular ali na perna. E também, se essa veia doente ela fica por muito tempo doente sem ser tratada, essa veia começa a dilatar. É por isso que o tratamento da veia safena ele pode ser modificada a técnica de acordo com o tempo de doença. Ou seja, a depender do tamanho dessa veia, a depender do grau de comprometimento dessa veia, talvez uma técnica que fosse utilizada hoje, daqui a 10 anos talvez não sirva mais. Por quê? Porque ela pode ter dilatado, ela pode estar mais inflamada e isso tudo interfere na indicação do tipo de técnica do tratamento de veia safena. Então olha como é importante você saber o que é a veia safena, entender que ela está doente ou não, e isso é uma ferramenta que a gente utiliza que é o Doppler vascular, que é uma das estratégias que o médico utiliza durante a consulta para definir se ela está doente ou não. Porque afinal de contas é uma veia que eu não consigo ver com meus olhos. Eu preciso de um exame complementar que é o Doppler vascular para identificar se ela existe, se ela está doente ou não e qual o grau de comprometimento dessa doença na veia safena. E aí, você começa a entender agora também por que ela adoece, né? Porque é por conta de um defeito de uma válvula, e quais são os comprometimentos que o paciente vai ter por ter essa veia doente. Beleza? Show! Agora você vai entender, de forma resumida também, como é que a gente trata essa veia safena doente. Primeiro, existem dois tipos de caminhos para tratar a veia safena doente. O primeiro é a retirada, ou seja, aquela cirurgia antiga, que se fazia antigamente, em que a gente faz um corte na virilha, porque lembra que eu falei? A veia safena ela vai da virilha até o tornozelo. Então a gente faz um corte na virilha, um corte no tornozelo, passa um fio, amarra e puxa. E por conta disso, as histórias antigas que você deve ter ouvido sua avó ou sua tia falar, que o paciente ficava ali em cima da cama para se recuperar, não conseguia voltar às atividades dele por conta dessa forma difícil de recuperar, né, por conta daquela cirurgia antiga. Mas já já eu vou entrar em mais detalhes para vocês. E a outra forma é a obstrução, que a gente pode obstruir com escleroterapia com espuma, que também tem vídeo aqui embaixo, ou fazer o fechamento dessa veia com laser, que é a técnica do endolaser. Beleza? Então existem dois caminhos, e desses dois caminhos existem três formas de tratar: cirurgia convencional, escleroterapia com espuma e o endolaser. Beleza? Ótimo. Dr. Rafael, como é que funciona, na maioria das vezes, a recuperação da cirurgia convencional para a retirada da veia safena? Como eu disse para vocês, é uma cirurgia mais mórbida. Por quê? Porque além de a gente ter que fazer um corte, a gente tem que arrancar essa veia. E quando a gente puxa, isso causa lesão naquela região. Então você vai ver paciente reclamar que está com muita dor na perna. Esse paciente não consegue sair do hospital, na maioria das vezes, no mesmo dia. Esse paciente vai precisar de um repouso maior. Por quê? Porque a lesão que foi ocasionada naquele procedimento para tirar aquela veia safena, ele é muito maior. Por quê? Porque na hora que eu puxo, eu estou fazendo lesão ao redor daquele vaso. Ou seja, as estruturas que tinham ao redor daquele vaso, elas vão sofrer também. E por conta disso, o paciente ele precisa de um tempo maior para se recuperar. Dr. Rafael, quanto tempo é essa recuperação quando faz a cirurgia convencional? Isso vai depender, primeiro,
do tipo de veia safena que foi tratada. É uma safena mais antiga, muito dilatada? Do tipo de paciente que tinha essa safena doente. É um paciente mais novo? É um paciente que já fazia atividade física? É um paciente obeso ou não? É um paciente que tem comorbidades, por exemplo, cardíaca ou diabetes ou não? Porque isso tudo vai definir. Mas em média, se o paciente tem apenas uma safena doente e a gente faz a cirurgia, são em torno de 30 a 40 dias para ele voltar à sua vida normal. O que é voltar à vida normal? Voltar a trabalhar, voltar a fazer atividade física, voltar a dirigir carro ou andar de moto. Então, é um tipo de cirurgia que eu preciso parar a minha vida para realizar. E hoje é muito difícil, principalmente talvez você que está me assistindo que é comerciante. Como é que você vai parar o seu comércio por 30 dias para realizar um procedimento? E por consequência disso, muitos pacientes hoje ainda têm medo de realizar o procedimento e acabam deixando a doença evoluir muito. E como eu te falei, quanto mais ela evolui, mais difícil é tratar e mais demorada é a recuperação. Mas, como você que é meu seguidor já sabe disso, como eu sempre falo, o tratamento de varizes mudou e mudou para muito melhor. E com essas mudanças que a gente proporciona hoje, o que é que a gente tem feito para os nossos pacientes? Ao invés de arrancar a veia, a gente pode obstruir essa veia, ou com laser ou com espuma. Dr. Rafael, me conta um pouquinho sobre essa espuma então. Porque eu sei que o senhor quer deixar a cereja do bolo para o final, para eu realmente entender cada coisa e entender o que é padrão ouro, que daqui a pouco eu vou te contar. A espuma, ao invés de eu arrancar, a gente faz uma punção, ou seja, um furinho, e injeta uma substância, que é a mistura de um líquido chamado polidocanol, com ar, por isso que é espuma. E a gente injeta isso dentro da veia e ele gera um processo inflamatório dentro daquela veia. Dr. Rafael, então quer dizer que a espuma ela serve para todo tipo de safena? Não. Ou seja, uma safena muito grande, ou seja, uma safena com mais de 4 milímetros, ou seja, o tamanho dessa veia for mais que 4 milímetros, se eu fizer espuma, em 5 meses, 5 a 6 meses, a chance dessa obstrução desfazer, ou seja, abrir tudo de novo, ela é maior que 50%. Então, para ver safena muito grossa, ou seja, mais de 4 milímetros, a espuma ela não serve. Para as safenas menores, aquela de 2,5, 3, às vezes 4, a gente avalia a possibilidade de fazer escleroterapia com espuma. Ótimo, então agora eu entendi o que é a espuma, eu entendi quando você vai indicar a espuma, e eu quero saber como é que funciona a recuperação da espuma. O tratamento de espuma, se eu fizer num dia, já resolve, não precisa fazer mais nada. Esse é um grande inconveniente. Dificilmente, em uma única visita de tratamento, a gente consegue fazer o fechamento daquela veia safena quando a gente faz espuma. Então, esse já é um outro inconveniente. A espuma precisa de mais visitas de tratamento. Ou seja, o paciente precisa vir mais vezes no consultório para a gente concluir o fechamento daquela veia safena com espuma quando a gente indica o tratamento de escleroterapia com espuma para tratamento daquela veia safena. Beleza? Segunda coisa, quando a gente faz escleroterapia com espuma, existe uma chance de fazer o que chama de flebite, que é a tromboflebite química. Quem não assistiu o vídeo, aqui embaixo tem um vídeo que eu falo assim: quando eu fiz tratamento de veia safena, ó, de varizes grossa com espuma e ficou duro, o que fazer? Então, essa é a flebite, que é um evento que pode acontecer, não quer dizer que foi um erro do médico, é um evento que pode acontecer. Esse é um inconveniente do tratamento de espuma, para as varizes e para a veia safena. E nesses casos, a gente precisa drenar essa região, a gente faz anestesia, faz um furinho e tira uma pastazinha que está inflamando e essa dor passa. Então, esse também é um inconveniente. Doutor Rafael, mas quando eu faço tratamento com espuma, eu preciso também ficar 30 dias para me recuperar? Não. Essa é uma vantagem da espuma. Que ao invés de eu arrancar a veia, ao invés de eu ter que dar ponto, corte, a gente não precisa. É apenas um furinho, onde a gente injeta uma substância e, por consequência, o paciente ele tem uma recuperação muito mais rápida. Quando a gente trata a veia safena de um paciente com espuma, quando tem indicação, normalmente 24 horas ele está pronto e apto para voltar à vida dele. Ou seja, agora é uma técnica que você não precisa parar a sua vida para realizar o tratamento. E olha que top! Mas agora, para você, né, que está interessado no tema e chegou até o final desse vídeo, eu quero te contar o que há de melhor no mundo para o tratamento de veia safena, que é a termoablação com endolaser. Doutor Rafael, se eu vem com essas conversas científicas que os médicos ficam falando por aí, não, minha querida, vou te explicar de forma simples. O endolaser, que é o que se chama de termoablação, o endolaser nada mais é do que eu fechar essa veia através de um cateterismo, ou seja, um pontinho bem pequenininho, onde eu passo uma fibra de laser e fecho essa veia. Doutor Rafael, mas vai passar uma fibra, isso não vai doer? Não dói absolutamente nada. Então a gente faz um cateterismo e faz um fechamento dessa veia com laser. Olha que top! E ao invés de eu precisar fazer corte, arrancar a sua veia, ou precisar de várias sessões como eu preciso da espuma, em um único momento eu consigo realizar esse procedimento. E o melhor de tudo, é uma técnica que tem uma eficiência fantástica. Ela serve tanto para veias menor que 4 milímetros,
quanto para veias maiores que 4 milímetros. Então, ou seja, para todo tipo de safena doente, eu trato com endolaser. Melhor ainda, eu consigo recuperar o paciente quase que imediatamente, a depender daqueles critérios que eu falei mais cedo. A idade do paciente, se o paciente é obeso ou não, se o paciente é diabetes ou não. Em média, o paciente que tem apenas uma safena para tratar, ele está recuperado 2, 3 dias, ele volta a trabalhar. Olha que top. Então, se eu faço um tratamento numa sexta-feira, você vai descansar no seu final de semana, vai assistir um filmezinho, vai comer pipoca, falar pro seu marido fazer aquele café gostoso para você ir namorar com ele, e na segunda-feira você volta a trabalhar. Então, ou seja, a sua vida não precisa parar por conta do tratamento, porque graças a Deus mudou e mudou para muito melhor. E o mais fantástico é que não precisa de corte, não precisa de ponto, não precisa arrancar a sua veia, e isso faz com que essa técnica seja a técnica de escolha em qualquer lugar desse planeta Terra, que você tiver uma veia safena doente, essa é a melhor técnica. Doutor Rafael, então agora eu vou procurar quem é o médico que faz endolaser para fazer isso. E aí você tem que ter cuidado. Porque quando a gente fala da técnica, não é a técnica que vai trazer a excelência do seu tratamento. Ela é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso. Mas se o profissional, primeiro, não tiver domínio das técnicas, segundo, o profissional não souber indicar a técnica no momento certo, no paciente certo, terceiro, se ele não for te dar a assistência que você precisa. Por quê? Porque por mais que seja fantástico, existem situações que são são exceções da regra, que pode acontecer um inconveniente também no endolaser e você ficar desassistido. Então o sucesso do seu tratamento, apesar do endolaser ser a melhor técnica, você tem que ter muito critério na hora de escolher o profissional. Porque a técnica ela é a ferramenta que o médico utiliza para realizar o procedimento. Mas se o médico não tiver domínio dessa técnica, não tiver uma jornada muito estruturada para te dar toda a assistência que você precisa, talvez você se frustre. Como alguns pacientes já me contaram que fizeram endolaser com um determinado profissional e não deu certo. Então tem que ter muito cuidado na hora de escolher o seu profissional. Porque o sucesso do seu tratamento ela está no profissional, não apenas na técnica. Então agora você já entende como é a recuperação, né, da veia safena com as diversas técnicas que existem hoje no mercado para tratar a veia safena quando está doente. E a sua obrigação agora é simples. Se você conhece alguém que tem veia safena doente e está precisando dessa informação para tomar a decisão de realizar o tratamento, você vai estar ajudando ela a evitar que a doença evolua e gere uma série de complicações que, se você não assistiu esse vídeo, aqui embaixo tem também. Quais são os impactos que o tratamento da veia safena pode causar se não tratada? Então eu te aguardo na próxima semana para mais um vídeo exclusivo para você que é meu seguidor aqui do canal do YouTube. E claro, se uma altura dessa você ainda não me segue no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser lembrado toda vez que eu postar um vídeo que vai te ajudar a tomar a decisão de tratar suas varizes e entender que mudou e mudou para melhor. Te encontro na próxima semana.